E aí, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você começou o seu negócio, está fazendo uma grande transformação na sua carreira, quer entender, quer bater um papo, quer ouvir uma outra pessoa, quer falar sobre livros, música, encontrar ideias? Então, nós pensamos num projeto super legal, que é uma mentoria através de um podcast, onde vai batendo um papo, contando como esse processo de empreender, de transformar a sua vida. Para começar, eu chamei dois grandes amigos, dois grandes empreendedores que estão fazendo uma coisa muito legal. Não reclamam e querem transformar a sua vida através do empreendedorismo, de criar um negócio, de achar oportunidades. Com vocês, meu grande amigo Joviano e Thiago, sejam muito bem-vindos. E aí, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Gilvan. É um prazer estar aqui com você. Você é um cara que eu admiro muito, você sabe disso, né? A E recíproca é minha. estar conversando aqui com você é um privilégio, irmão. Sempre bom estar com você. Muito bom também, cara. Adorei. Bom demais. Tá bonito, hein, cara? Tô elegante? Tá elegante, cara. Prazer, Gilvan. É nossa segunda interação, né? Eu assisti uma palestra sua e olhei assim, rapaz, eu tenho que aprender mais com esse cara. Ah, maravilhoso. Deixa eu falar o seguinte. Hoje, 60% da riqueza mundial é através dos imóveis. Então, quando a gente fala em imóveis, a gente pensa no corretor. Corretor, aquele cara com a pastinha, que tem um folheto, que dá na mão da pessoa. Mas você, com uma história incrível, está mudando esse negócio. Como é que é o Joviano os imóveis? Então, Gil, eu comecei minha carreira muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Tem 2 anos isso, né? E por volta aí dos 20 anos de idade, eu trabalhei com telemarketing, call center. E trabalhava com vendas. Sempre tive destaque com vendas e eu queria dar um passo a mais. Eu queria subir mais um degrau. E eu queria vender um produto com maior valor agregado. Então eu mirei no mercado imobiliário. Tanto por ser um mercado sólido, quanto por ser um mercado que poderia me dar um retorno financeiro atrativo, eu comecei minha jornada. E eu vi profissionais, né, com a pastinha, né, aquele ditado que o corretor de imóveis era o bico, né? E eu comecei a encarar a profissão como profissão de verdade. Falei, não, eu sou corretor, eu vivo disso, eu sou corretor de imóveis. Então, com isso, eu consegui tá fazendo meus atendimentos, tentando aí dar um suporte para o cliente diferenciado e não sendo esse cara da pastinha, né? Em 2008, eu tive a oportunidade de conhecer o Thiago, que é um professor para mim na profissão. Que isso. Entende muito de documentação, entende muito do direito imobiliário. E é um início aí da minha trajetória e eu tenho ainda coisa para contar para você. Muito legal. Deixa eu fazer um comentário para você. No passado, eu sempre falo sobre isso em algumas palestras, que para você ter uma educação financeira e uma elevação de renda, você tem que aprender a vender. Se você respeitar a lógica do INSS, o que é isso? Trabalhar 35 anos de carteira assinada e tá tudo bem, tem gente que faz isso, a gente está dizendo que isso é errado, mas você vai receber um salário mínimo quando se aposentar. Quando você pensa em usar a venda a seu favor, você está trabalhando com o aumento da sua receita. Porque o salário tem um teto, um salário mínimo, 2 salários mínimos. E quando você trabalha com vendas, você ganha comissão. E essa foi a grande ideia do Joviano quando ele fala que ele queria aumentar a sua renda e com 20 anos ele começou a vender imóveis, porque os imóveis trabalham com corretagem e não existe limite para ganhar a corretagem. Tiago, tudo bem? Não fique emocionado não, tá tudo bem. Tá? Tudo bem, tudo Me bem. conta, como é que foi essa ideia de ser um cara de documento? Quando você fala em documento, não sei você, a gente pensa no contador, desculpem, que tem uma pilha de papel que só ele consegue arrumar, ou você brincava de Lego quando era pequeno? Como é que era o Thiago pequeno? Eu brincava muito de Lego. Eu sabia, Ainda desculpa. hoje, meu filho, ele tem uma criatividade sensacional. Qual é o nome dele? É Afonso. Manda um beijo pra ele. Quantos anos? Tem 10 anos. 10 anos. Agora em Manda um julho. beijo pra Afonso. Mando, com certeza. Muito bom. Pode mandar aí, cara. Pode falar. Beijo, Ô, Afonso. Beijo, Afonso. Isso, vai ficar nos stories aí. Mas é sensacional a criatividade dele com Lego. Tem muito o que aprender com ele também. Eu comecei foi em 2002, minha carreira de corretor de imóvel. Engraçado que eu venho de uma família técnico, né? Eu tenho meus tios que são técnico eletrônica, outros são engenheiros, e o meu pai é pedreiro. Agora ele não consegue mais trabalhar na profissão, mas durante a minha adolescência eu tinha meu pai pedreiro e minha mãe professora do ensino fundamental.
Então eu tinha ali 2 bases, né? A educação e construção. E muitas vezes meu pai ia fazer algum serviço, eu já estava com aquela carcassinha de adolescente, e ele me levava. Então eu aprendi com meu pai a virar as primeiras massas, a ajudar a esticar o fio para poder acertar tijolo. E comecei a ganhar já um dinheirinho com isso, já na minha adolescência, e tomei gosto com a coisa. A partir dali eu fui fazendo outras coisas, me formei em eletrônica, né? Comecei a trabalhar com a manutenção de PABX, instalação, vendia também, ganhava um dinheirinho extra com a venda do PABX, e comecei a fazer faculdade de Direito. No curso de férias da faculdade de Direito, conheci a profissão de corretor de imóveis no curso de documentação. Aí começou, e mudou totalmente a minha vida. Eu me inscrevi no curso, comecei a trabalhar na empresa que chamava Júlio Bogorici Imóveis. E a partir dali eu fui trabalhando, fui aprendendo. Eu tinha que ter te conhecido antes, porque eu fazia... Em um mês, no meu primeiro mês de corretor, eu ganhei mais que 1 ano na empresa que eu estava trabalhando. Eu voltava de férias. Eu voltei das férias pedindo demissão. Que incrível. Só que eu não tinha maturidade financeira, né? Porque aqueles primeiros meses que eu ganhei muito dinheiro, eu não me preparei para os meses seguintes que não ia para tanto dinheiro assim. Né? E por mais que os mais experientes falassem, Thiago, se prepara para um momento ruim, eu tinha 22 anos. A vida é outra, né? Eu aproveitei muita coisa que o dinheiro, que um jovem de 22 anos pode fazer com dinheiro. Né? E com muita surra. Ficou rico, né? Ficou rico. Mas na minha realidade era mais ou menos isso mesmo. Né? E eu aproveitei muito, e com muita surra aprendi que o dinheiro não leva desaforo. É isso, cara, muito legal. Bem, você tá aí pensando assim, olha, minha vida tá difícil, tá complicado, mas perceba o seguinte, Joviano, uma história de querer empreender, o pai ali começando, trabalhou como telemarketing, seu pai foi pedreiro. Isso é bom para falar sobre mudar a realidade. Mudar a realidade envolve você querer investir em educação. Perceba, um ponto em comum. Investiram em educação, fizeram um curso e transformaram a sua vida. Do ponto de vista, independente de onde você esteja, a sua orientação religiosa, sua orientação sexual, a cor da sua pele, olha, se você tem um projeto, vai dar certo. Investe em educação, se cerca de pessoas boas e não deixa te limitarem se você veio do telemarketing, se seu pai era pedreiro. Se você tem um propósito, uma meta, vá atrás. Cara, muito legal, cara. Me conta o seguinte, a gente estava preparando essa conversa e você tem uma frase super inteligente, que foi o seguinte, você falou assim, cara, criei um site porque eu queria atingir mais pessoas. Isso me lembrou a parábola lá do cara que vende num ponto fixo, né? Então, aqui um comentário. O Starbucks, tá? Isso está num livro chamado Economista Clandestino. O Starbucks, quando começou, ele fazia um estudo da onde era o ponto que ia ter a maior movimentação de pessoas. E na cultura americana, você pensa o seguinte, qual o sucesso do negócio físico? Localização. Qual o segundo critério? Localização. Qual o terceiro critério? Localização. Então, quando você abre um negócio físico, você quer um lugar que tenha bom trânsito de pessoas, e era isso que o Starbucks fazia. Quando você não tem um bom trânsito de pessoas, os negócios tendem a não existir, porque você está num ponto que não tem passagem de pessoas, né? Mas quando você falou, eu falei assim, cara, corretagem, até quando você pensa nos escritórios de corretagem, é uma rua que tem um grande fluxo de pessoas. É a primeira grande, né? E aí quando você falou de querer empreender e criar um site, compartilha para quem está começando a empreender, por que você pensou em criar um site? Hoje, Gil, com a tecnologia, né, com as redes sociais, o cara que ele não está no Instagram, que ele não está no Facebook, que ele não está visível, né, na internet, ele fica desacreditado. Então, a gente pensou em estar ali no Instagram, estar no Facebook e criar um site também que é para reforçar nossa marca. Não adianta só a experiência, né, essa carreira que a gente tem aí, Thiago começando em 2002, eu começando em 2008, se a gente não tiver antenado a tecnologia. Então, eu procurei, junto com o Thiago, criar um alicerce, né, que é as redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem TikTok, a gente tem o Twitter e também o site para poder alavancar nossos negócios. Muito legal. Cara, aqui tem uma coisa da questão do site que é muito legal compartilhar, que chama SEO, que é uma técnica que quando você está escrevendo textos, então, por exemplo, estou escrevendo um texto,
e eu quero ser achado no meio da multidão, eu tenho uma técnica chamada SEO, que eu imputo as informações. E aí o meu site acaba virando um grande repositório dos contatos. Então, por exemplo, você cria, eu tenho um e-book, baixa o e-book, aí você vai no site e leva o tráfego para lá. Então, muito legal você falar dessa estratégia, que aqui você tem as plataformas, mas você tem o seu site, que leva a pessoa direto para o seu site. Então, se você quiser vender um produto, então se a capa do seu site for um grande imóvel para vender, você usa as redes sociais aqui para levar o cara para cá. Exatamente. E aí as pessoas falam assim, não quero ter um site, não sei o quê. Cara, site é importante, né? Porque é a sua identidade, assim. Eu, por exemplo, criei o meu, www.jomoano.com.br. E eu boto o texto, tento levar lá para o site. Ou seja, muito legal essa estratégia de você ter as plataformas e ter o seu site. Que aí você faz uma técnica de levar os caras para dentro do site. Muito legal. E como é que você pensou isso sozinho? Não, eu tive a ajuda do Thiago, né? A gente teve a experiência tanto nas imobiliárias antigas, né? Que tinha lá a fichinha de papel, a gente viu todo esse processo dos anúncios no jornal, Gil. E a galera comprava através do anúncio no jornal. Depois a gente viu a transformação que foi os anúncios através das plataformas, onde você só consegue ter visualização se você tiver foto. E agora você tem que ter o vídeo também, além da foto. Então, eu conversando com o Thiago, eu falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para até mesmo dar um melhor atendimento para o cliente, não é, Thiago? Com certeza. E com isso a gente teve a ideia do site. Um Clique foi um nome sugestivo, né? Um clique imóveis. Um Clique Imóveis. www.umcliqueimóveis.com.br. Muito legal, cara. O nome até o Thiago que escolheu, né? A gente chegou aí num acordo, ele falou, Jefferson, tem que ser um clique. Muito legal. E aí a gente, né, tá começando essa jornada. Jefferson Joviano, né? Jefferson Joviano. Eu tenho uma mania horrível na vida de chamar as pessoas pelo sobrenome. Não sei se vocês já perceberam, né? É Jefferson Joviano. Produção, por favor, aí, viu? Jefferson Joviano. Cara, é muito legal. E eu vejo uma coisa muito importante, eu queria dar a palavra para o Thiago, que muito empreendedor começa falando muito no eu. Eu faço, eu eu vou conseguir. E, cara, nas últimas... Coordena aí, produção. Nos últimos momentos, você sempre falou, eu, Thiago. De onde surgiu essa cultura? Gil, ninguém faz nada sozinho. Maravilhoso. Eu aprendi errando, né? Porque durante um bom tempo da minha vida eu trabalhei sozinho. Eu sou corretor, eu sou sozinho, eu faço todo o processo, eu me basto. Mas não. A gente precisa sim de estender a mão, a gente precisa de network, a gente precisa de relacionamento, a gente precisa do outro para a gente conseguir o sucesso. Muito legal. E, cara, como é que é ser um cara, assim, acho que a gente está vendo aqui, eu falo muito de time, né? Eu falo, ninguém vai a lugar nenhum e o Joviano foi maravilhoso, é um time. E um time, cara, ele tem que ter diferenças. E o grande maestro, ele tem que meio que coordenar essas diferenças. Então, assim, eu tenho um amigo. Cara, qual a qualidade que ele tem? O meu amigo é legal. Pô, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? E eu vi que você e o Joviano têm um casamento muito bom. O Joviano é o grande comercial, que está ali, né, prospectando, e você é o grande arquiteto que acelera os processos, tô certo? Acelero e às vezes freio. Maravilhoso! Sim. Eu digo que a gente tem que conseguir fazer uma balança, né, da eficiência com a velocidade, com a segurança, né? Então, não adianta você querer ir direto para o ponto, porque você pode te bater ali no caminho. Então, a gente tenta aliar sempre a segurança com a eficiência. O Jefferson, ele já fazia. Vai, Jefferson, peraí. A gente tem que ter cuidado com aquela lombada ali, ó. Se a gente for correr ali, a gente vai quebrar. Né? Vamos segurar. Às vezes também eu tô num projeto pensando ali, Thiago, bora acelerar isso aí. Então, a gente se completa dessa forma. Mas eu acho que a palavra principal que fez a gente realmente escolher ter essa parceria é a confiança. Legal. Confiança. Eu não me vejo confiando um filho, né, um clique, né, a uma outra pessoa que não seja o Jefferson. E a gente já teve várias experiências com ótimos profissionais. Tem gente que eu tenho um carinho de irmão também, mas de sócio. Aquela confiança de que um não vai ficar pendurado no outro, mas um vai sempre estar ali puxando o outro, com o Jefferson. Cara, que legal. O que é pendurado um no outro? Eu tenho uma analogia. Existe empreendedor que é o seguinte, eu sou um empreendedor e eu tenho vários filhotes. Então eu saio para caçar, quando eu volto eu dou uma minhoquinha para cada filhotinho.
Né? O ficar pendurado aí são pessoas que estão muito acomodadas esperando você chegar com o fruto para dividir? Não só a questão da acomodação, mas também o momento da vida que a pessoa está vivendo. Por exemplo, quando a gente se conheceu, eu estava mais ou menos no meu auge de vigor e de conhecimento, porque eu não sou um cara muito comercial, você viu isso assim na hora, né? Quando comecei a profissão, comecei a entender a profissão, me preocupei muito com a segurança do negócio. Já estava na faculdade de Direito, mas no iniciozinho, né? Mas já estava na faculdade de Direito, então eu me preocupei em entender bem as nuances jurídicas do negócio para dar segurança, e essa questão do comercial realmente eu deixei um pouco de lado, né? Com o Jefferson, ele vem completando isso. Mas assim que eu me formei, eu fiquei naquela lugar, quero advogar. Eu fiz pós-graduação em Direito Imobiliário e comecei a trabalhar em escritórios especializados em Direito Imobiliário. Que legal! Mas então eu fiquei com o corretor, não foi a corretagem não foi mais minha atividade principal durante o período. Mas eu tinha o Jefferson, né, e algumas imobiliárias que eu dava assistência. E a gente estava sempre conversando, sempre conversando. Quando eu resolvi voltar a ser corretor de imóvel e ter a atividade principal como corretor de imóvel, o Jefferson, ele disse que aprende comigo, hoje eu aprendo com ele. Né? Ele já estava no nível da profissão, porque ele não parou, bem acima do meu. Então eu tive a preocupação de, primeiro, retornar, me atualizar, para poder, Jefferson, vai chegar um momento que a gente vai conseguir. Eu preciso chegar próximo de você. Eu não quero que você me puxe, entendeu? Eu não quero ficar pendurado em você. E eu também não quero te puxar, né? Assim, te puxar. Ser uma âncora. Entendeu? Eu quero que a gente vá junto. E é assim que funciona. E não é só questão comercial, operacional, a segurança do negócio. Às vezes a gente, por mais que a gente tenha certeza de quem a gente é e do que a gente quer fazer e aonde a gente quer chegar, você às vezes não acorda bem. Eu falei, pô, Jefferson, eu tô com um problema aqui, caraca, isso aqui, como é que eu faço? Eu tô, cara, hoje eu tô meio devagar. Eu falei, cara, relaxa que você, pô, desculpa a palavra, mas tu é foda, né? Você sabe muito, isso aí você vai tirar, vai resolver assim no estalar de dedos. E tá ali. Então a gente tem esse companheirismo, né? Também nesse momento, não só na operacional tal, mas a questão emocional também, que é muito importante. Muito legal, acho que pessoas, né? Um business tem que se entender de pessoas. E às vezes a gente tem que olhar para as pessoas e entender o momento e tentar extrair o melhor delas. Para você que está aí, efeito rede está muito no livro chamado Startup Enxuta e Blitzscaling. Efeito rede é você fazer um movimento que atinja muitas pessoas. Nesse bloco, nós falamos de como o site, junto com as plataformas digitais da umclick.com.br, consegue fazer o efeito de rede, ou seja, se comunicar com muitas pessoas. Juliano, um ponto ótimo aqui foi quando você lançou os vídeos super produzidos. Ali você chamou minha atenção. Depois eu queria voltar nessa questão de momento de vida, de empreender como pessoa, que eu vi sua transformação, da sua idade, da sua busca. Mas, cara, você começou a fazer uns vídeos muito bem produzidos. Eu lembro que você foi numa casa na Barra da Tijuca, investiu em fazer algo de qualidade, não fez um negócio muito meia boca, meio caramba, que loucura, e fez um negócio super profissional. Até a ideia do podcast, eu falei assim, cara, não, eu quero ir no estúdio, sentar, produzir. Mas como é que foi aquela ideia do vídeo e como se melhorar a sua apresentação pessoal e profissional mudou o seu negócio ou não mudou nada? Mudou com certeza, Gil. Eu, quando fiz o vídeo, a frase que veio na minha cabeça foi atitudes diferentes para resultados diferentes. Repete essa, tem que repetir. Atitudes diferentes para resultados diferentes. A gente estava vindo da pandemia, né? Os negócios, no modo geral, não estavam tão bons, todo mundo dentro de casa. E eu falei, olha, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para me destacar no mercado. Então eu fiz um investimento. Na época, vou até falar o valor aqui, foi um investimento de R$500. Fui com um videomaker para uma casa que eu tinha à venda lá no Recreio
e fiquei 3 horas para gravar um vídeo de 2 minutos. Não tem crescimento sem dor, né? Não, assim, foi... E eu já estava cansado e o rapaz, o videomaker lá, muito gente boa, ele falou, não, vamos até o final. Então, isso foi um divisor de águas na minha carreira. Porque a partir dali eu comecei a postar o conteúdo nas redes sociais, os meus amigos, minha rede de relacionamento começou a me procurar. E em 2021, eu vendi uma média de 20 imóveis. Caramba, Então, um imóvel, mais de um imóvel por mês. Quase 2 imóveis por mês. Isso para qualquer corretor que está aqui nos assistindo é uma média... 2 imóveis, 20 imóveis no ano. 20 imóveis no ano. Você foi quase artilheiro do Campeonato Brasileiro. E isso assim, com pouco investimento, né? Investindo nas redes sociais, na gravação de conteúdo. Efeito de rede. É efeito de rede. Muito legal. E como surgiu a ideia de gravar o vídeo? Você viu isso alguém falando? Porque assim, o grande ponto para mim é como é que a chave muda? Então, Gil, por incrível que pareça, eu estava... a gente na pandemia, rede social, e eu comecei a ver o movimento da galera nas redes, né? Você vê lá a menina que é blogueira, daqui a pouco a menina consegue uma determinada situação de trabalho e muda a realidade dela com aqueles vídeos curtos. E a gente consegue fazer a percepção, olha, o que está acontecendo e por que eu estou de fora disso? Né? Então eu falei, por que eu estou de fora disso? Por que eu estou de fora? Muito legal. Então, assim, eu tenho que fazer um conteúdo, eu tenho que dizer para os meus amigos, para minha rede social, o que eu faço. Eu tenho que estar perto do Gilvão, eu tenho que fazer relacionamento, eu tenho que ter o network. E é assim que as coisas acontecem, né? Você mostrando a que veio, né? Eu sou Jefferson, corretor de imóveis. Então, a galera que entra no meu Instagram, que entra no meu Facebook, os meus amigos, eles falam Jefferson, corretor de imóveis. Então, na hora que ele pensa em comprar ou vender o imóvel, ele vai lembrar de mim. Seus primeiros clientes, isso é a minha pergunta, né? Quero começar a vender, quero começar a empreender. Para quem eu vendo? Seus amigos. Seus primeiros clientes são seus amigos, seus familiares. E o Jefferson Joviano, ele teve uma estratégia muito boa. Ele utilizou a sua rede e virou uma referência num determinado assunto. Ele nichou o mercado dele. Eu trabalho com imóveis. E você viu que a última fala dele foi, quando a pessoa pensa em imóveis, ela lembra de Jefferson Joviano Imóveis. Muito legal. Cara, que sacada boa, né? Falando ali direto para as pessoas, começou a comunicar. Mas tem um ponto que eu falo sobre isso, que é a questão de ser referência. Você só conseguiu esses 20 imóveis porque você era uma referência positiva. Sim. Se você fosse um mau caráter, você não teria conseguido. Não. Concorda? É meio óbvio isso, mas assim, o atendimento, o cuidado, eu falo muito sobre comunicação não violenta, é você ser agressivo com as pessoas, ter uma fala agressiva, um jeito agressivo de se relacionar. E você, eu sempre falo para todo mundo, eu tenho muito carinho por você, porque você é uns caras dentro de um contexto de vida que você sabe, que é o cara que eu trouxe para mim, assim, porque eu tenho a mesma velocidade, a mesma conversa, o mesmo tratamento, sou cordial e você também é muito cordial. Essa comunicação não violenta, esse cuidado, essa fala cuidadosa, foi um diferencial para você? Sim, com certeza. Eu tive uma criação, né, Gil, de muita educação, né? Seu pai, né? Meu pai, assim, ele foi meu primeiro mentor e uma pessoa extremamente inteligente, gerente do Banco do Brasil, sim, uma pessoa de fácil, você conseguia conversar com ele muito fácil. Até me emociono porque é minha maior referência de vida. E eu aprendi na prática, assim, a gente conversava, era aula. Eu costumo dizer, eu fiz tecnologia da gestão comercial, né, Gil? Me formei, até foi o dia que quando eu me formei, eu liguei pro Gil. Gil, me formei, arrebentei. E, assim, eu posso dizer que eu passei pela faculdade e achei fácil. Porque a aula eu tinha todo dia em casa. Maravilhoso. Então... Qual é o seu pai? Nelson. Seu Nelson. Tenho muito orgulho de você, viu? Um trabalhador do Banco do Brasil. Tem uma história super emotiva aqui. Quando você comprou seu primeiro carro, que era o carro que era o sonho do seu pai, eu nunca me esqueci dessa história, né? Você vê que são anos, né? Conta a sua história pra gente. Foi uma história da corretagem. A corretagem me deu, né, Gil? Não foi nem o primeiro carro, eu já tinha um carro, eu tive uma Fiat Uno. E eu conheci o Thiago em 2008 numa empresa. E eu vi que nessa empresa eu não conseguiria subir mais, né? Eu era gerente de vendas já, estava estabilizado na empresa, eu tinha um respeito na empresa e eu não consegui subir. Aquilo me incomodou muito. Eu resolvi sair da empresa e começar a trabalhar por conta própria. Com isso, é uma história até que eu conto para os meus amigos, é bem engraçada. Assim, na primeira semana,
Meu pai entrava lá no quarto 9 horas da manhã. Abria a porta, não falava nada. 9h30, ele abria a porta de novo, não falava nada. 10 horas, ele falava assim, saiu da empresa, você não quer trabalhar? Eu respondia para ele, confia em mim. Com mais um mês de trabalho, Gil, eu mudei minha realidade, comprei um carro que eu jamais imaginava comprar. E comprei à vista. Qual era o carro? Era um Civic. Maravilhoso, exercício. Quando eu comprei esse carro, eu fiz uma venda num dia, comprei o carro no outro dia. E assim, eu fui com meu pai para poder comprar o carro, ele perguntou, como é que você vai comprar esse carro? Eu falei, à vista. Ele falou, não, ele perguntou, como é que você vai comprar esse carro? Você vai se enfiar em dívida? Eu falei, não, tá tranquilo, vou comprar o carro. E acabei comprando o carro à vista e falei para ele, vou comprar à vista. Ele, se tem esse dinheiro todo? Eu falei, até mais um pouco. Graças à perseverança, a trabalho, a ter ideias boas, né? Assim, nada foi fácil na minha vida. Nada foi fácil. Porque comprou um carro à vista, porque foi fácil. Não, foi muito trabalho, foi abdicar realmente de várias coisas, foi ter ideias e eu abandonei o CLT para isso, Gil. Muito legal. Para ter uma vida um pouco melhor. Muito legal, cara. Eu conheço essa história e é bacana você contar. Independente de você saiu, sua família é uma base, é a estrutura e os exemplos que você deixa para seus filhos perduram. Cara, pai pedreiro, mãe o quê? Professora do ensino fundamental. Seu pai era pedreiro, ensino fundamental, qual o bairro? A gente é de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Marcha Bomba. Marcha Bomba. Pouca gente conhece isso, né? É verdade. Esse é um samba do Zeca Pagodinho, anota aí, produção. Cara, Juliano falou muito, né? Falou de família, de valores, de história, e você está empreendendo, assim, e eu sempre falo que empreender remete a momentos lá atrás, assim. Cara, qual o momento bem lá atrás que o seu pai pedreiro e sua mãe professora deixaram para você de lição que te cercam até hoje, assim? Que acho que empreender é isso, você tem que ter coração, né? E tem que ter coragem. Sim. Né? Então, me dá uma história assim que fala assim, cara, isso trouxe para mim uma lembrança que eu estou empreendendo hoje. Não foi fácil no sentido até de receber o apoio deles, né? Apoio financeiro, como se você Não, tivesse um pai apoio rico mesmo, que falasse, vai lá agora. Não, apoio mesmo de, poxa, não faça isso, vai pro CLT que você tem mais segurança, né? Pai rico, pai pobre. Né? O meu pai pedreiro não estudou muito, ele assim, eu amo muito meu pai, né? Meu pai, minha mãe, mas... Qual é o nome do seu pai? É Antônio. E da sua mãe? Antônio Maria José. Antônio Maria. Antônio Maria. Maravilhoso. Né? Mas o meu pai era uma pessoa muito, muito simples, né? E que ele foi muito trabalhador, ele conseguiu o dinheiro para sustentar a gente. Ele e a minha mãe conseguiram colocar a gente numa escola particular lá em Nova Iguaçu. Então essa foi vamos dizer, a vitória deles, né? Quando a minha irmã se formou e a gente deu para minha mãe uma moldura dos nossos diplomas, então aquilo ali foi o ápice, né, da minha mãe, assim, conseguiu, né? Ela conseguiu o objetivo dela, que é encaminhar a gente para a vida, né? E o meu pai era muito simples, ele trabalhava, ele bebia, então a gente tinha essa dificuldade, né, também nessa parte da minha infância, adolescência e tal. Não é nem muito fácil, sabe, falar. Mas eu nunca me vi parado num lugar. E a família veio, faz concurso. Quando eu comecei a faculdade de Direito, que bom, você vai fazer um concurso. Mas eu nunca me via, né, numa repartição pública batendo ponto ali. Não que seja dia. ruim. Não, mas não tinha a ver com você. Não que seja ruim, mas eu não me via naquela situação. Eu fazia, às vezes, quando eu comecei a ter uma carcassinha de adolescente, meu pai me levava para uma obra ou outra para poder ajudar, ele já tirava um dinheirinho, né? Já tinha o gosto, né, de que era você ter um dinheirinho, né? E a partir dali eu comecei a trabalhar aqui, trabalhei ali, fiz técnica eletrônica, aí eu naquilo de estar fazendo as visitas, comecei a trabalhar aqui no Rio, fazendo visitas em hotéis, eu falei, opa, o mundo não é Nova Iguaçu não, eu quero vir para cá. Né? E eu comecei a empreender assim, com um corretor de imóvel.
Mas como eu disse ali atrás, eu não tinha essa vocação comercial. Eu me preocupei mais com a minha formação de segurança, formação jurídica. Mas mesmo assim eu conseguia fazer as minhas vendas e viver da profissão de corretor de imóveis, né? Mas falar assim, quando que virou a chave? Sei lá, já virou, Jefferson? Puxa pro comercial. Muito bom. Cara, mas tem um ponto da sua fala, eu sempre pratico escuta ativa, né? Esse é um ponto importantíssimo. Você que está começando aí, não adianta só você falar, você tem que praticar a escuta ativa. E na fala do seu cliente, do seu possível comprador, você tem que tentar capturar alguns pontos. Estou fazendo isso aqui o tempo todo. Cara, você falou assim, eu trabalhava numa empresa e não queria, achei que não conseguia ir mais longe e quis mudar. Você pegou uma frase e falou assim, cara, minha família falou que eu poderia ser servidor e, cara, eu não consigo ficar parado, eu queria ir mais longe, né? Você acha que o cara que quer empreender, isso é uma qualidade importante? E como é que você se sentia assim que, cara, e aí vem um ponto importante. Você tá numa ilha, você tem tudo nessa ilha. Essa ilha te dá comida, te dá casa, te dá árvore. Mas, cara, você tá numa ilha. Você precisa encontrar o oceano. Essa cena de Náufrago, né, o filme. Aí você tem que fazer ali um negócio para tentar chegar até uma parte que alguém te ache. Mas você tem um conforto de estar numa ilha. O que te faz, cara, assim, olhar, quero crescer mais e correr risco? Porque tem muita questão do ser acomodado. Cara, tá muito bom nessa ilha, eu tenho tudo. Vou morrer aqui, preparo meu lugar para morrer, né? Por que pro cara que tá aí nesse exato momento do tempo, com medo de empreender, muito achando que o crescimento parou, que, cara, não dá para ir mais longe. E aí ele olha para você, um cara que fez telemarketing, que comprou o seu Civic, que hoje está abrindo a sua empresa, um grande executivo do mercado de imóveis e que mudou a vida. Mas, cara, lá atrás, você teve que sair desse conforto, você poderia estar até hoje. Qual é a palavra que você dá para esse cara, assim? O que ele deve fazer? Então, Gil, o céu é o limite, né? E a primeira coisa que eu penso é não se conformar. Você não pode estar conformado, você não pode estar na zona de conforto. Hoje, se você trabalha tanto numa repartição pública ou privada e você ganha lá R$2.000, não é o suficiente. 5 não é o suficiente. 10 não é o suficiente. 50 não é o suficiente. Você tem que levar para casa a sua remuneração, dar um conforto para sua família. Você pode morar melhor, você pode viver melhor, você pode ajudar mais pessoas. Então, assim, o empreendedor é o cara que pensa dessa forma. Ele é um inconformado. Ele é um inconformado. Então, se você tivesse uma regra, 3 pontos principais para o cara fazer mudança de chave. O cara tá sentado ali, tá com medo, tá muito naquele conforto. Quais são as 3 coisas primordiais que você diria para esse cara agora? O cara não ser conformado, pensar no conforto da família e ajudar pessoas. Que legal, cara. Muito legal, hein? Tudo envolvendo pessoas, né? No final do dia, né? Sim. Cara, e você? Como é que é essa questão de você mudar, de ser advogado, de fazer um MBA em Direito Tributário? Por que você levanta da cama, quando diria o Bernardinho, assim? Como é que é isso? O último trabalho que eu tive de CLT foi um escritório de advocacia. Legal. Aí só que tinha práticas que eu não concordava. Eu falei, não, já que eu não concordo, em tantos lugares que eu passei, eu não concordo com aquelas práticas, então eu vou construir as minhas práticas. Então eu saí do escritório que eu estava e comecei, foi meu primeiro empreendimento, foi abrir meu escritório de advocacia. Que legal. Abri meu escritório de advocacia em Nova Iguaçu, no meu bairro. Falei, poxa, legal, eu vou agora trazer de volta esse serviço de qualidade para os meus pares, né, meus vizinhos. Numa ilusão de que eu via, poxa, tantos imóveis que tem ali em Nova Iguaçu, para ser regularizado, né, tal. Só que naquela ilusão de, eu vou chegar lá para regularizar o imóvel de todo mundo. Não consegui mercado. Não consegui puxar esse mercado para mim.
Minha ideia era trabalhar com direito imobiliário, mas começou a vir aquelas questões de consumidor. Aí quando chegou o momento que eu estava com tantos processos de direito do consumidor que eu não conseguia mais fazer o direito imobiliário que eu tanto Que legal. gostava. Aí eu já estava naquela coisa de quase que preenchendo o formulário e fazendo audiência, aquelas coisas assim, mais mecânica. Falei, pô, não estou feliz com isso. Me dá 10 segundos. Se você não tem seu preço, você recebe qualquer tipo de proposta. Eu tinha que pegar esse momento e falar sobre isso. Cara, muito legal. É exatamente isso. E eu não estou feliz com isso. Eu preciso virar, né? Conversei, mas eu nunca perdi contato com o Jefferson. Ele vivia falando, Thiago, eu tô aqui, tô ali, tô fazendo isso aqui. Às vezes ele me perguntava alguma coisa, ajudava ali e aqui. Eu falei, cara, eu vou voltar. Mas não tinha coragem. Porque por mais que eu estava ali com o escritório já estabelecido, já conhecido no bairro, não no que eu queria, que era o direito imobiliário, mas no direito consumidor. As pessoas já me procuravam, já me indicavam, então eu tinha ali uma receita mensal que atendia a minha família. Mas eu não estava feliz com aquilo. Porque tanto a receita não era tão boa assim, como não era aquilo. O meu negócio na veia é direito imobiliário, é o mercado imobiliário. Hoje a pessoa pergunta, qual é a sua profissão? Eu sou corretor de imóvel, né? Então eu comecei a ficar inquieto. Quando chegou a pandemia, falei, é agora. Jefferson, eu vou. Thiago, vem. Maravilhoso. Coragem, né? Empreender exige coragem. Aí eu né, conversei gente? com a minha Exige esposa, coragem. porque né, quando a gente é casado, tem filho, aí já não é uma decisão só nossa. Falei, olha, a gente vai passar por um momento aí um pouco difícil, porque eu vou estar nessa fase de transição, de que eu estou hoje advogado, vou passar para corretor, aí vou diminuir as minhas ações para começar, como advogado, para começar as atividades de corretor, e eu fui me atualizando no mercado. O Jefferson me ajudou muito com isso, e a gente chegou aí. Eu hoje estou num nível que eu consigo dialogar com o Jefferson e a gente junto, e não vai estar ninguém pendurado em ninguém, é só um empurrando o outro, puxando o outro, para a gente crescendo aí cada vez mais. Muito legal. Cara, quando você falou em corretor de imóveis, você não é mais corretor de imóveis, na verdade, né? Hoje você é sócio de uma imobiliária digital, né? Você mudou. Corretor de imóveis era ali, mas hoje você construiu um negócio digital para acelerar suas vendas. Sim, a gente vai escalonando, né? É isso. A gente, quanto mais, que o Jefferson falou, quanto mais vidas a gente alcançar, mais soluções a gente levar para aquela pessoa que precisa, mais a gente se sente, como é que eu vou falar, alcançando o nosso objetivo, né? Cara, muito legal. Uma empresa tem produtos e serviços. E muita gente se preocupa no produto, outros se preocupam no serviço. Mas tem uma frase que ele fez aqui agora que é muito boa. Levar soluções. Cara, achei incrível, né? Um grande empreendedor leva soluções para os produtos e os serviços. Né? Se você focar em um e esquecer da solução, você não tem um negócio que faz uma renda consistente. E corretor de imóvel tem um monte no mercado, né? Mas quando o cliente chega para a gente, ele já sente diferença no tratar, né? O básico dos básicos, que é tratar a pessoa com cordialidade, educação e passar com segurança de que você você sabe do que você está falando. Isso é o básico. Mas hoje em dia, infelizmente, é difícil encontrar isso no básico, em alguns profissionais. E quando esse cliente chega na gente, a gente fica. Então a gente consegue concentrar. Acho que essa é a nossa pegada, um diferencial, porque você já comprou imóveis, né? E você quando você coloca o seu nome numa imobiliária, é um inferno. Se aquela imobiliária tem 30 corretores, os 30 corretores vão te ligar te oferecendo coisas que você não quer. O que a gente faz? O cliente vem para a gente mostra a nossa experiência no mercado e a gente concentra na gente. Eu vi aqui no imóveis que a pessoa viu no anúncio de imóvel de outra imobiliária. Thiago, Jefferson, eu gostei desse imóvel aqui, tá na imobiliária tal. Vamos lá. Muito legal, A gente vai na imobiliária, olha só, eu tenho cliente e tal. Antigamente, assim, quando eu comecei, isso era impossível. Você não conseguia
vislumbrar essa possibilidade das imobiliárias se comunicarem. Hoje é super possível. Acabou isso. Hoje acabou. Isso outro dia. Hoje são parcerias, as imobiliárias que não se comunicam, que estão ali fechadinhas, elas estão fadadas a quebrar. Cordialidade e educação. Adorei esse ponto. Cara, uma fala de vocês que eu fiquei muito atento aqui foi essa construção de autoridade que a gente falou anteriormente. E você falou um termo bom, o tal do networking. Para quem não tem a noção de inglês, é a sua rede de contatos, né? Acredito eu que para vender imóveis tem que ter muito networking, né? E acho que, então a gente fez aqui numa construção de uma empresa, para quem está tentando empreender, a gente falou, cara, diversos pontos, né? Feito de rede, como é que faz, posicionamento, comunicação não violenta, tal. Mas, cara, posicionamento para onde você tem que ficar, a força de ter um negócio digital. Mas, cara, essa questão do networking, como é que você constrói hoje, Jefferson Joviano, o seu networking? Como é que você faz sua rede de contatos? Ela é determinante para a venda? Sim, a rede de contatos às vezes você encontra uma pessoa que ela não vai comprar o imóvel com você, Gil. E você trata mal. Mas ela vai te indicar alguém, ela pode te indicar alguém. Então você trata bem. Então você tem que tratar bem. Tem que tratar bem sem olhar a quem, né? Você hoje... Já aconteceu comigo diversas vezes da pessoa não comprar, tirar dúvidas, mas a tia comprar, o irmão comprar. Então o network ele é a base dos negócios. Para quem quer empreender, é a base. E a partir daí você vai encantando o cliente, né? Respeito, educação, isso é o básico, né? Não precisa nem dizer, mas assim, encantar o cliente é ter um atendimento diferenciado, é você atender o cliente de forma, eu digo, individualizada. Então, eu conheço o Gil, então eu sei que o Gil, na parte da manhã, ele joga o tênis dele, na parte da tarde ele está trabalhando, ele só pode me atender entre 6 e 6h30. Definir o horário que você vai ligar para o cliente. Não vai ser inconveniente de mandar uma mensagem ou ligar na hora que tiver. Horário. Então, esse é o atendimento individualizado. Então, se você abre a compra de um imóvel para, sei lá, 20, 10, 5 corretores, você perde isso. Hoje, um clique se preocupa com o cliente. Muito legal. Vende uma solução, né? Uma solução. É muito bom. E tem um ponto que você falou ali, e aí um ponto interessante, que é a prospecção, 3 fases da venda, né? A prospecção, a pré-venda e a pós-venda. Né? A prospecção é usar o seu network. Então, é frequentar um lugar diferente. E aqui acho que vai umas dicas assim, né? Quando você está começando, não tem networking nenhum, cara, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, cara, faz um curso e muda a academia. Né? Faz um curso e muda a academia. Depois você muda o restaurante e tenta entrar para um clube. Seja um clube de moto, um clube do vinho, motocicleta, bike. Você tem que mudar o seu networking para você se inserir. Porque o networking ele tem muita questão de renda. Você está dentro de uma renda e você tem que sair dessa renda. Então você vai usar ali, qual a renda per capita desse meu cliente que compra imóvel? Cara, se eu vendo imóveis de 1 milhão, cara, eu vou estar num mercado que as pessoas estão próximas a isso. Então eu vou fazer talvez uma dança de salão, numa escola melhor, eu quero conhecer outro tipo de pessoas. Então eu vou fazer uma academia popular, eu vou botar uma academia com mais poder aquisitivo. Eu estou fazendo o clube do vinho, eu vou fazer um curso da Associação Brasileira de Sommelier para conhecer outras pessoas. Então, networking, né? Você vai trabalhando. Só que esse networking, ele vai te levar para um lugar, que é a prospecção, a pré-venda e a pós-venda. A prospecção eu faço nesse lugar comum, que eu mudei aqui, né? A pré-venda você faz muito bem. E a pós-venda? Você tem a cultura de falar com esse cara lá depois? Como é que é isso? Então, isso é importantíssimo, Gil. O cliente, ele é um ser humano, ele gosta de se sentir... não é mimado, Cuidado, amparado, né? Amparado. Né? E assim, faz toda a diferença você mandar uma mensagem de Feliz Natal, uma mensagem de Feliz Ano Novo, você mandar um vinho para casa de um cliente. Isso é manter aquela rede de relacionamento. Como eu sempre digo, o cliente ele pode comprar um imóvel com você hoje, e o imóvel é uma compra que muitas pessoas fazem uma única vez na vida. Mas ele tem um primo, ele tem um tio,
ele tem um amigo e ele vai te indicar essas pessoas. E é verdadeiramente se importar, né? E aí, como é que tá o imóvel? Tá legal? Você tá gostando? Né? É o que você pensou? As obras que você fez, como é que ficou? Na Aconteceu do semana cliente passada, te enviar, o né? cliente mandou um vídeo muito feliz da obra que ele fez. Ele fez um videozinho de antes e depois. Aqui, Thiago. Isso é muito gratificante pra gente, entendeu? É o verdadeiro... você se importar realmente com a pessoa. Não é... Lógico que, né, a gente vive da nossa comissão, mas isso é a consequência. Você tem que realmente entrar na vida daquela pessoa, realmente para resolver aquilo que ela quer, e a partir daí, né, você vai fazer o seu trabalho, que você se preparou, e ela vai gostar, naturalmente, ela vai gostar e vai te indicar. Isso você consegue aumentar o seu network para cliente. Mas uma outra coisa importante também, Ju, em relação ao network, não é só em relação ao cliente. A gente conseguiu nesses anos uma rede de relacionamento com pessoas que nos dão suporte. Porque a gente não tem como saber tudo, né? Por exemplo, o financiamento imobiliário muda todo tempo. A gente tem uma consultora que, quando a gente tem alguma dúvida, a gente fala. Ela fala, não, Andréia, poxa, estou com um cliente nessa situação, e aí? A gente consegue? Traz, Thiago, que a gente resolve. Né? A corregedoria, ela muda o tempo todo também algumas regras. Então, a gente tem lá as nossas escreventes que a gente... Thaís Barreiros. Vou até mandar um beijão para ela, porque Thaís é um anjo na nossa vida. É o time, né? Então, assim, a gente tem essa rede de relacionamento também, esse network. São pessoas que a gente troca suporte. Muito legal. Entendeu? E uma outra coisa também sobre a minha formação que eu acabei não comentando, que foi um divisor de águas para mim em relação na advocacia, que eu sou mediador de conflitos. Que legal. Eu sou mediador sênior do TJ. Né? Então, quinzenalmente, eu estou lá no tribunal fazendo mediação. E quando eu aprendi a escutativa no curso da mediação, eu mudei a minha advocacia. Deixei de ser litigante para ser uma pessoa cooperativa. Né? Eu comecei a cooperar, ajudar as pessoas a resolver o conflito. É isso que me deixou mais inquieto do que eu estava explicando, né, a questão do consumidor, que é a litigância 100%. O que é litigância? É você brigar, né? Litigância é brigar. Isso. Muito legal. Sim, sendo bem simplório, né? É você resolver coisa na briga, litigando, no conflito. É isso. Muito né? legal. E hoje você consegue resolver seus problemas na conversa. Muito bom. Né? Caminhando para o final, tem uma coisa muito importante que é o CRM, o Client Relationship Manager. Tem vários aplicativos que você pode utilizar para ir colocando todos os contatos e gerenciando se é o momento de prospecção, pré-venda, pós-venda. Então, você que está começando a empreender, muito legal ter um CRM. Deixa eu caminhar para o final. Infelizmente, não gritem, fiquem calmos. Cara, cultura para mim é um negócio importantíssimo, porque ela define muito sua conduta, né? Então, cultura. Então, vamos brincar aqui, uma música, um livro, um pedaço de um livro que você lê e falou, cara, isso dá para fazer no meu negócio. O que você bebe hoje de cultura para alimentar a sua cabeça? Você fala assim, cara, não bebo nada, eu fico só olhando pro teto e vem. Se for, tá tudo bem, tá? Eu gosto muito de música, né, Gil? Gosto de samba. O rei do samba. Eu adoro samba. Hoje infelizmente, eu vou um pouco menos, porque a gente tem aí o final de semana é bem corrido de trabalho. Gostaria de ir mais, mas assim, o samba para mim é uma coisa maravilhosa. Cara, podcast... eu vou lembrar o nome aqui, vou ter que pegar minha cola aqui. Podcast muito bom sobre isso. Sobre samba? Não, Projeto Quirino. Já assistiu? Então vou recomendar um podcast aqui maravilhoso. Chama Projeto Quirino. São 8 episódios contando a história da colonização portuguesa até agora. E aí o terceiro episódio fala que o samba tem uma história incrível. Eu não vou falar mais. Projeto Quirino, episódio número 3. E podcast, audiobook, entrevista, documentário, você gosta, consome, gostaria de consumir mais, assim, que aqui tem, eu quero que você volte daqui a pouco para falar assim, e esse que é um ponto legal, né? Hoje há um clique que está surgindo e o faturamento é 1x.
Então, daqui a pouco você tem que voltar aqui e falar assim, agora o faturamento é 10x. Aí, quando for aumentando em 10 em 10, você vem aqui, ó, aumentei 10 em 10, tem que contar como é que foi isso, o que eu fiz de estratégia, né? Sim. Mas me conta, assim, de samba, mas, cara, o que você olha ali que você fala, putz, aqui tem uma coisa legal. Então, a gente está sempre antenado aí no que vai facilitar nosso trabalho, né, Gil? Eu sou inquieto. Então, eu e o Thiago, a gente conversa todo dia e eu mexo muito nas ferramentas que vai otimizar nosso dia a dia. Então, eu estou mexendo um pouco bem no Canvas, né? Bastante bem. Então, eu sou curioso. Eu fico lá mexendo. Curioso. É. Aprendeu tem que ter curiosidade. Tem que ter curiosidade. E aí eu faço lá a arte, mando pro Thiago. Thiago, o que você acha? E ele manda, pô, tá legal, mas eu acho que não tá legal. E aí eu fico tentando melhorar até chegar ali num ponto. Então, assim... A ideia é boa, mas será que se melhorar ali essa letra ali, trocar, não sei o quê, né? Então, e uma coisa muito importante, a gente conversa muito também, a gente não pode ter milímetro de falar um com o outro. Que tá ruim. Tá ruim, tem que Caramba, ser, tá ruim. Tá bom, tá bom. É um relacionamento franco, assim. Exatamente. Não adianta falar pra agradar. Exatamente. Muito legal. E voltando, Gil, assim, eu vi alguns filmes que me chamaram a atenção. É um filme que, assim, todo corretor de imóveis, eu quero que é empreendedor, ele tem que assistir, que é o Lobo de Wall Street. Maravilhoso. Muito bom. Eu já assisti umas 10 vezes. Fome de Poder, enfim. Fome de Poder é incrível, né? Incrível, Procura da felicidade. A Procura da Felicidade. Não posso nem falar sobre isso. Não dá pra falar sobre Eu isso. logo do Gilvan. E, assim, são filmes que a gente que são combustível pra gente, né? Passa uma mensagem, né? Passa a mensagem, a gente vê o filme à noite, no dia seguinte a gente acorda querendo matar nosso leão, né? E eu acho bem legal, bem legal. Muito legal. E você, Tiagão? O que você bebe de cultura? Eu amo teatro. Né? Teatro? Eu, quando saí da APSA, né, que a gente foi em 2009, 2010, né, pouco antes de casar, eu tava chegando nos 30, aí aquela crise, poxa, cheguei nos 30, ainda não é aquilo tudo que eu queria, eu não cheguei e tal. Sempre incomodado, aí deu né? aquela crise existencial, fiz terapia. Muito legal você assumir isso aqui. Fiz terapia e conheci o teatro em Copacabana, com a Zaira Zambelli. Né, eu Manda um beijo pra ela. Zaira, beijo. Ela é maravilhosa e eu fiz uma oficina, né, com ela e me descobri. Legal. Dali, da oficina, a gente fez uma montagem no Teatro Princesa Isabel. Sei onde é. Né, fiz 3 personagens. Legal. E a sensação de entrar no palco foi uma coisa assim extraordinária. Aí, a partir dali, fiz outra, e fiz outra, e fiz outra oficina, e fiz outra oficina. Conheci um grupo em Nova Iguaçu, fiz outra, e eu fui membro do Conselho de Cultura da minha cidade. Que legal, cara. Parabéns. Muito legal. E é uma coisa que eu fiz para me ajudar, que não é terapia, mas é terapêutico, e eu me descobri. Sabe? Muito legal. É meu ponto de fuga. Maravilhoso, muito bom. Cara, então vou fazer o seguinte, já que vocês estavam aí falando, esse aqui é meu segundo livro, eu escrevi um capítulo sobre ele, chama Independência Financeira com Investimentos. Minha página é a página 81, aqui nos bastidores eu assino e dou um autógrafo, é um presente para vocês sobre diversos produtos de investimentos. Então vocês falaram de cultura, estou dando um livro aí que fala sobre investimentos, várias ideias, vários autores, tá bom? Obrigado, Gil. Imagina. Tem dedicatória, não tem? Deve ter dedicatória nos bastidores, então senão o pessoal expõe. Maravilhoso. Cara, para encerrar, uma mensagem, acho que agora tem uma pessoa que está num cantinho, que está meio na dúvida, que perdeu a fé. Empreendedor de verdade perde a fé, né? Empreendedor de verdade quebra, erra, né? Não tem um empreendedor que acertou sempre, né? Uma frase que você fale assim, que foi que você falou, eu já sei uma, você não pode falar essa, tá? Resultados diferentes, essa não, vou te deixar esse novo. Mas assim, uma mensagem para aquela pessoa que está ali precisando tomar coragem, fazer o que você fez, olhar para você e falar, cara, se aquele cara que era do telemarketing, que o pai era um escriturário do Banco do Brasil, que veio de um lugar e se transformou a sua vida, preciso ouvir. Então, Gil, eu sempre falo, nunca desista, né? É uma frase até clichê, mas eu também costumo dizer o seguinte, a felicidade, ela não está na linha de chegada, ela está nas pequenas conquistas. Muito legal. Então, acordou, agradece, já é uma vitória. Então, comemore cada vitória.
Maravilhoso, né? Palmas pra ele, gente. Vai bater palmas, é sensacional. Eu Né? muito com esse rapaz. Muito bom, muito bom. Muito bom. E, cara, a mesma pergunta pra você. Você tem que acreditar em si mesmo, muito mesmo, de verdade, e encontrar pessoas que também acreditam em você. Cara, Porque encontrar naquele pessoas. momento que você tá um pouco mais fragilizado, porque isso acontece também, Sim. você vai ter aquela outra pessoa que acredita em você e que vai falar, cara, você tá assim porque quer, porque Isso é incrível. você é incrível. Isso é exponencial. É exatamente isso. Muito bacana. Meu nome é Gilvan Bueno. Se você também está começando a empreender, quer bater um papo, trocar uma ideia, escreve aqui nos comentários. Queria que o Joviano também se despedisse do pessoal. A ideia desse podcast nasceu por causa dele. E no meio de tudo a gente falou, cara, vamos fazer isso aqui. Então ele, na verdade, é o grande mentor, o grande gênio desse negócio aqui. E a gente criou isso aqui quase agora. Gil, é sempre muito bom estar com você, estar aqui conversando com você, com o Thiago, para mim é uma felicidade muito grande. Espero te ver sempre. A gente precisa se ver mais vezes. Com certeza. Inclusive. E muito obrigado pela participação. Tamo junto sempre. Boa, eu que agradeço. O podcast era seu. Tiagão, manda um abraço aí. João, muito obrigado, né, pelo bate-papo. Me senti muito à vontade. Você percebeu que da dupla aqui eu sou mais né, introspectivo. Mas fala bem pra caramba. E muito bom essa oportunidade de estar com você, de levar o nosso trabalho, o nosso projeto, a nossa cria, né, Jefferson, que está aí se desenvolvendo e criando forma e vai alcançar muitas vidas, e a gente tem certeza que é um clique que vai chegar aí tá chegando para revolucionar o nosso mercado. Um clique. Até a próxima.